Quando a gente fala sobre análise dos métodos diagnósticos, né, que também é um tema que chove questão, né, é aquele tema de medicina aí que envolve raciocínio lógico, envolve um pouquinho de matemática também, uma matemática muito simples, né, a gente brinca que os alunos às vezes, tem que fazer conta e tal. Gente, para entrar na medicina a gente teve que aprender logaritmo, né, a gente teve que aprender Exatamente. análise combinatória e probabilidade, então assim, ó, é uma continha super simples, né, que precisa fazer. O que a gente pode dar de dica para o mediciner em relação ao tema análise de métodos diagnósticos? Perfeito. Análise de métodos é bem isso, né, Jader? É cálculozinho, é o que cai, né? O que costuma cair, mas é fácil, né? É tudo conta de somar, multiplicar e dividir, né? E dá para acertar. Essa também é uma questão que eu considero que não dá para errar. É aquela questão que tem que saber o conteúdo e as provas não vão fazer. Muito dificilmente vai ter alguma questão assim que seja impossível de responder, né? É bem difícil disso acontecer. O que em geral eu salientaria assim desse tema? Bom, primeiro precisa saber quais são os conceitos de sensibilidade e especificidade, né? Então, sensibilidade é a proporção de doentes com teste positivo e a especificidade é a proporção de saudáveis com teste negativo. Essa é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é que às vezes complica um pouco as pessoas, que é o valor preditivo negativo e o valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo. Valor preditivo positivo é o contrário. Se a sensibilidade era a proporção de doentes com teste positivo, o valor preditivo positivo é qual é a proporção de doentes entre quem teve o teste positivo. Ou seja, ele é depois que a gente já tem o resultado do teste. Fiz o teste, deu o resultado positivo. Qual que é a probabilidade dessa pessoa ser doente? Isso é o valor preditivo positivo. E o valor preditivo negativo é o contrário. O teste deu negativo, deu que não tinha doença. Qual é a probabilidade de fato, esse paciente não ter doença? Às vezes, a prova pode cobrar só esse conceito e só o cálculo, né? Mas mais recentemente as provas estão mais espertas, assim, né? Elas já têm cobrado um pouco mais um conceito geral, né? Que envolve tudo isso junto, que é o seguinte: o valor preditivo positivo e o negativo, eles dependem da sensibilidade e da especificidade, mas eles dependem da probabilidade pré-teste, que é a doença, a prevalência de doença, né? Ou seja, se é uma doença muito prevalente, o valor preditivo positivo vai ser mais alto, né? Independente da sensibilidade e especificidade. Se é uma doença muito, muito, muito rara, né? O valor preditivo positivo também vai ser baixo, né? Mesmo que venha um resultado positivo, ainda é baixa a chance desse paciente ser doente, porque é uma doença tão rara que às vezes é mais provável que seja um falso positivo do que de fato a pessoa ser doente, né? Então, isso é o que normalmente as provas têm cobrado. Tem uma dica que eu acho boa e que ajuda, às vezes é um mnemônico, né? Que é sempre olhar para a terceira letra, né? Então, a sensibilidade é o SEN, né? Então, quanto maior a sensibilidade, maior o valor preditivo negativo. E a especificidade, ESP, quanto maior a especificidade, maior o valor preditivo positivo. Então, essa é uma ideia aí que também dá para responder nas questões. Exato. Sensacional, muito bom. E eu acho tão interessante esse tema, porque ele tem muito a ver com a nossa prática. Então, às vezes a gente olha e fala, o que eu tenho que saber calcular essas coisas, né? Mas aí, quando a gente está fazendo raciocínio clínico, para fazer um diagnóstico de um paciente, às vezes os alunos não entendem por que na atenção especializada, chegou no teu consultório, tal exame tem uma indicação e um valor diferente de quando passou comigo. Então, sei lá, eu tô investigando uma paciente com dor pélvica crônica. E ela pode ter chegado pra mim ainda num quadro agudo. Acabou de começar, a dor pélvica que é crônica um dia foi aguda, né? E eu vou ter um rol de diagnósticos. E eu vou ter uma prevalência diferente na atenção primária de determinados problemas em relação ao teu consultório. Porque quando chega contigo, a gente já filtrou. Isso é provavelmente uma suspeita de uma causa ginecológica, essa dor pélvica. E quando tá na atenção primária, é um leque um pouco maior. Então, o valor preditivo positivo de um teste vai ser diferente, mesmo com a mesma sensibilidade e especificidade, o mesmo teste, na minha população e na tua, porque eu estou numa população geral.
E por isso a gente, às vezes, vai ter condutas que são um pouco diferentes na atenção primária em relação à atenção especializada. E às vezes no internato, né, mesmo na residência, o aluno e o médico não entende, poxa, por que aqui nesse ambulatório do gastro a gente já faz direto e lá na unidade básica de saúde não faz? Como se fosse uma medicina errada, mas não, são lógicas diferentes. E a gente usa muito a epidemiologia, né, no dia a dia. É muito importante eu entender a minha comunidade para eu poder saber o que é prevalente aqui. E aí eu conseguir calcular um pouco melhor e pensar realmente em como eu vou investigar, né? Além da questão dos testes em série em paralelo, né, Lucas? Verdade. Que também é um negócio bem interessante. Os testes em série é quando eu repito, né? Eu vou fazendo exames seriados. Então, por exemplo, eu tenho faço uma decisão compartilhada com o paciente de que eu vou pedir um PSA, né? Bom, então o PSA ele tem uma sensibilidade e especificidade. Veio positivo, eu não fecho o diagnóstico de câncer de próstata. Eu vou ter que ir para uma próxima etapa, por exemplo, fazer uma biópsia, né? Esse exame ele vai ser um exame mais específico e vai fazer o diagnóstico, né? Então aí eu tenho testes em série, né? Eu vou aumentando a especificidade do exame. Agora, testes em paralelo é o que o pessoal costuma fazer na emergência, né? O paciente chega na emergência... Hemograma só de potássio e creatinina. Isso aí, pede tudo de uma vez, né? Qual é o objetivo? Eu quero aumentar a sensibilidade, eu quero achar para onde que eu vou direcionar a minha hipótese diagnóstica, né? Tô com uma dor abdominal, bom, pode ser pancreatite, pode ser hepatite, pode ser volvo, pode ser, sei lá, pode ser um monte de coisa, mas eu vou fazer uma série de exames todos ao mesmo tempo para aumentar a sensibilidade e direcionar para qual lado que eu vou. Exatamente. Eu acho super interessante. Eu sou um grande fã, assim, desse tema, porque eu acho que ele é aplicável a todas as áreas da medicina, né? Então, assim, eu digo, não é um tema só pra prova, né? É um tema que você vai ter que levar pra vida inteira, né? Pro dia a dia. Porque tem tudo a ver com aquilo que a gente faz, né? Exatamente isso. Na emergência, no plantão, no consultório, no atendimento ambulatorial. É justamente esse tipo de raciocínio que a gente faz. E essa questão da prevalência, eu vejo nas questões que eles estão realmente usando e abusando disso, inclusive com cálculos, né? Eles colocam ali o valor da sensibilidade, da especificidade de um teste, e aí eles dizem, e a prevalência da doença na população é tanto. Exatamente, cobram bastante isso, até para você montar a tabelinha, né? E eu acho também, Jader, uma coisa interessante, sim, eu falo às vezes isso em aula também, que ter esse entendimento é o que nos diferencia de um público leigo, né? Porque um público leigo, como é que ele interpreta um exame? Ele pega um papel, né? Vê que deu resultado positivo, como é que ele interpreta? Puxa, tô doente, né? Veio ali um exame um pouquinho acima do valor de referência, né? Ele vê a questão como um preto no branco. O médico não, ele vai fazer um raciocínio de interpretação daquele exame com base no que ele conhece da doença, com base na probabilidade de pré-teste e vai interpretar para ser mais acurado. Então, de certa maneira, esse conhecimento é o que nos diferencia da população não médica. Exato. E na prova, esse conhecimento pode te diferenciar também para acertar ou errar uma questão, porque agora eles têm usado muito toda a teoria em termos de rastreamento a partir desses tipos de conhecimento. Quando você escolhe rastrear ou não uma doença, quais as características de um teste para rastrear, Verdade. Né? Qual a história natural da doença para você rastrear? Você só tem evidência, né, para você fazer uma prevenção secundária se eu conheço como aquela doença vai evoluir. Eu preciso saber que dali ela vai para tal ponto e a alteração que eu vou ter naquele momento é X, entende? Então as provas realmente têm cobrado um conteúdo mais elaborado nisso, né? Verdade. Vou chamar vocês para dar aula para os colegas já mais sênior também, assim, que praticam o dia a dia, porque é impressionante, assim. Semana passada, inclusive, eu tive uma paciente que chegou, uma menina, 23 anos, com um ultrassom transvaginal mostrando que tinha um cisto de 4 centímetros no ovário, né? Um cisto totalmente simples. E aí ela veio encaminhada por causa daquele cisto, né, estressada, achando que ela estava com câncer de ovário. Pediram para ela ser 125, pediram um monte de marcador. E aí eu disse, gente, qual é a chance de uma menina dessa idade ter um câncer de ovário, que é uma doença de população pós-menopausa, né? Já é uma doença rara, né? E ainda de uma população pós-menopausa. Por que foi pedido, né? Então, já não era nem para ter pedido. Por que pediram ultrassom? O ultrassom, né? E assim, se viu um cisto simples, tranquiliza a paciente, é super normal, né? De aparecer, não pede mais exames para essa paciente. Porque aí veio um CA-125 alterado, porque a paciente, no fim, está investigando uma endometriose. Provavelmente é por isso que o CA-125 dela está alterado.
passado. Então, é um problema, né? Porque as pessoas acabam, às vezes, não sabendo exatamente o que seria, né? Uma probabilidade pré-teste, né? A prevalência da doença naquela população. Então, se soubesse isso, nem teria pedido, né? É verdade. O ultrassom. Muito bom, acho que é uma discussão super pertinente aí, acho que a gente pode, no futuro, aí, trazer vocês para fazer aula pro pessoal. Então, se eu estou diante de uma questão que parece que vai ferir a universalidade, que vai ferir a equidade, provavelmente aquela alternativa está errada.